Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, Senhor, aqui na tua presença, esse lugar que é a tua casa, Senhor, a casa de oração, lugar dedicado a ti, Senhor, a tua presença, ao teu mover, a adoração do teu nome. Fala conosco, Espírito Santo, fala comigo, fala com cada um de nós, leva-nos a um lugar mais profundo, Senhor, de intimidade, de entendimento. Em nome de Jesus nós te clamamos. Amém. Abre sua Bíblia aí em livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. A gente vai ler bastante coisa aqui, mas eu vou lendo por partes, para ficar mais fácil. 5:20. 5:20. Essa mensagem aqui, eu já, como eu disse o Éder, já preguei ontem com o Rudinho, na hora que ele ficou aí na oração, no final da oração. Eu já tinha mandado ele ler, perguntei para ele que ele entendia. Aí depois, ontem ele veio e falou que não entendia, a gente foi conversando. Todo mundo achou aí? Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Entrareis no reino dos céus. Bom, do capítulo 5 até o capítulo 7, se eu não me engano, de Mateus, é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e tal. E aqui chega um momento onde Jesus está conversando com os seus discípulos, com aqueles que queriam seguir ele, né? Os discípulos, os 12 e a multidão que estava em volta. E ele olha para todo mundo e fala assim: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos escribas e fariseus, de jeito nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Então, para a gente se situar aí, quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram aqueles caras que copiavam a Bíblia, que liam a Bíblia e tal, os doutores da Bíblia da época, e os fariseus, os caras religiosos, os caras mais ponta firme. Então, às vezes a gente olha para a Bíblia e vê os fariseus só como tomando pancada de Jesus. Mas nesse momento Jesus coloca eles como um padrão para a gente, no qual nós devemos ser superiores a eles. E fala isso como justiça. Justiça como algo que eles têm de bom. Eles têm uma justiça própria deles, né? Uma justiça pessoal de cada um, que Deus fala, a sua justiça como meu discípulo tem que ser maior do que a deles. Então aqui ele vai começar a falar como é que funciona, em que nível você tem que ser maior. Ele vai fazer uma comparação entre a justiça deles e a justiça que eles esperam da gente. Como seria essa justiça? Então, para a gente entender uma outra coisa aqui quando Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Pois ele fala, eu porém vos digo. Ele vai sempre falar isso. Quando ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, ele vai pegar o Velho Testamento, as 10 leis, e vai falar sobre o Talmud. O Talmud era um livro que eles tinham na época, que era o seguinte, os anciões da época foram dando a interpretação dos 10 mandamentos para eles, né? E eles condensaram isso num livro chamado Talmud. Então, quando eles queriam consultar os 10 mandamentos, eles pegavam o Talmud e liam lá no Talmud. Como se um professor da escola dominical falasse para você, esse texto da Bíblia significa isso. Então, vamos lá, o que diz esse texto? Meu professor explicou isso. Então, eles viviam isso. Então, Jesus vai fazer um contraste entre o que os passados, o que os mestres deles ensinaram sobre os 10 mandamentos, sobre algumas coisas da lei, e o que Jesus, a visão de Jesus, o que era justiça para Jesus, como deveria ser a justiça nossa, baseada na justiça deles. Então, no capítulo 21, ele fala assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Um dos 10 mandamentos, claro, não matarás. Essa justiça para a gente, ela é até fácil de ser cumprida. Não matarás, a maioria das pessoas não mata. Isso é uma coisa quase que natural, uma justiça, uma lei moral. A maioria das pessoas vivem desse jeito, não matam. Aí Jesus vem e vai colocar assim, eu porém vos digo, vai continuar aqui no versículo 22,
Qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que dizer ao seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e este te encerre na prisão. E em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cetil. Então a justiça dos fariseus era baseada nas leis, os 10 mandamentos. Então os fariseus se justificavam assim: eu sou certo, eu não mato, sou justo, eu não mato, eu cumpro a lei. Jesus chegou e falou para eles assim, os seus discípulos, para a gente: sua justiça tem que ser superior a deles. Você tem que, se você falar para o seu irmão assim, ó, você é louco, você é réu do inferno. Se você ficar bravo com o seu irmão sem motivo nenhum, você é réu de juízo. E vai citando. É bom a gente prestar atenção no seguinte: tem palavras que matam mais do que um tiro. Um filho que fala para o pai assim, como eu já falei para minha mãe uma vez, errado: eu não pedi para nascer. Eu posso matar a minha mãe, porque matar os sentimentos dela. Porque quantas mães, quantos pais não sonharam com a vida do seu filho? Tudo que eles queriam ter um filho. Às vezes a mãe tinha um problemão para ter um filho, não teve filho, e o filho chega de repente e fala assim, ó: eu não pedi para nascer. Eu te odeio, mãe. Te odeio, pai. Isso é maior, mata mais. As palavras hoje em dia têm matado mais as pessoas do que a morte mesmo. Tem muita gente que se justifica: eu não mato. Os fariseus falavam: eu não mato. Mas em nome da justiça, em nome da lei, eles condenavam as pessoas por qualquer coisa. A gente vê isso até na igreja hoje. Uma pessoa que agride outra pessoa, que fala algo grosseiro para outra pessoa, sem prestar atenção, sem carinho, fora de contexto, e se defende e fala: a Bíblia diz o seguinte, está escrito na Bíblia. Se está na Bíblia, não interessa o que você pensa, não interessa o que você sente, não interessa se isso vai te machucar mais em vez de te dar conforto, ou te gerar esperança, ou te demonstrar amor. Então Jesus fala para eles: se você chamar o seu irmão de louco, você é réu do inferno. Você vai ser julgado, pode ir até para o inferno. Nossa justiça, segundo Jesus, tem que ser maior do que as deles. Eles apenas se baseavam na justiça própria, que era não matar. Então a nossa tem que ir muito além. Não só matar fisicamente a pessoa, não matar ela emocionalmente, espiritualmente, com palavras, com atitudes. Ele cita um exemplo aqui, que é o exemplo da oferta. Você chega na casa de Deus para trazer a sua oferta, aí você se lembra que alguém tem algo contra você. Não é que você tem algo contra a pessoa, não é que você não pediu para a pessoa. Você vai lembrar que essa pessoa tem alguma coisa contra você. Ele fala para você deixar a sua oferta ali, ir lá, se resolver com aquela pessoa, depois vir e trazer a oferta perante Deus. A gente lembrar da oração do Pai Nosso, falar assim: Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo. Se eu não perdoo, também não tenho perdão. Então essa comparação, esse exemplo Jesus dá da oferta, também tem a segunda parte que fala assim: concilia-te depressa com o teu adversário. Faz isso correndo, porque depois ele pode entrar em juízo contra você, ele pode requerer aquilo. Então, nessa primeira parte aqui, ele fala assim:
A sua justiça tem que ser além da morte física, tem que ser uma justiça que também se baseia em moral, baseia em palavras, atitudes, perdão, tem que ser maior. Se não for maior, não entra no reino de Deus. Aí ele continua assim, versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios? Mais uma vez, os 10 mandamentos. Aí Jesus vai falar, eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja dado todo o teu corpo lançado no inferno. A gente às vezes fazia igual a eles. O que eles faziam? Eu não cometo adultério. Eu não cometo adultério. Às vezes somos casados ou temos namorada e a gente fala assim, eu não traio meu namorado, eu não pulo a cerca. Fisicamente. Mas mentalmente, no seu coração, sua mulher dorme, o cara vai para um site pornô, vai para uma webcam, passa a noite inteira com outra mulher, sexo virtual, ou vai para uma revista pornográfica, ou vai para um filme pornográfico. E Jesus falou que se eu olhar para uma mulher e atentar, cobiçá-la, no meu coração eu já adulterei. Então a justiça deles era básica, ninguém viu nada, e eu não fui pego, eu não traí minha mulher, sou justo, sou perfeito, justo. Jesus falou, sua justiça, a nossa justiça, precisa ir além disso. Ela precisa ir além disso. Ela precisa ser uma justiça leal, uma justiça que guarda valores, que igual Jó, fiz um pacto com os meus olhos para não pecar contra ti. Guardar o seu coração para que ele não vá para um lugar aonde eu apenas não pulei a cerca fisicamente, mas emocionalmente, com o meu coração, já pulei a cerca e já faz tempo que eu não voltei dessa cerca. Estou com a minha namorada ou com a minha esposa, para quem é casado, e estou cumprindo uma regra, que eu casei, mas meu casamento já foi, já estou lá há tanto tempo lá, já estou perdendo até a vontade às vezes de ter relação com a minha mulher, porque eu me alimento de tanta porcaria, e minha mulher não faz igual aquela porcaria, eu não consigo mais ter relacionamento legal com a minha mulher. Porque eu quero tanta coisa que eu vejo nessas porcarias da internet, da televisão, de filme, e minha mulher não se sujeita àquilo. E daí eu me sinto mal, não consigo ter uma relação sexual com minha mulher legal, não consigo ficar bem. Ou a gente olha para nossa namorada, que é de um jeito assim, mais assim, e de repente olha para uma moça de fora, que se veste de outra maneira, tem outras atitudes, mais bonita até fisicamente, e a gente olha para ela e fala, pô, minha namorada podia ser assim, e o coração da gente vai e já pula a cerca. Então a nossa justiça, a minha justiça, a justiça de cada um de nós tem que ser maior do que a deles, senão a gente não vai entrar no reino dos céus. E ele continua, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus uma vez foi interrogado pelos caras. Jesus, Moisés nos deu o direito de dar carta de divórcio. O que o senhor diz sobre isso? Aí Jesus respondeu para ele assim, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Vocês têm um coração duro que não consegue perdoar. Vocês têm um coração duro que só quer o interesse de vocês. Então Moisés deu esse direito para vocês. Mas não foi assim desde o princípio.
O primeiro casamento que acontece na Bíblia tem uma frase que diz o seguinte: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, para mim não errar, não falar abobrinha aqui, trocar as pessoas, deixará o seu pai e sua mãe, tornar-se-ão os dois uma só carne. O que Deus uniu, não o separe o homem. Não era da vontade de Deus que houvesse divórcio. Não era, nunca foi e nunca vai ser. Existe tolerância, mas nunca é a vontade de Deus o divórcio. Uniu, está unido. Só quem separa, Deus. Como que Ele separa? Leva um dos dois. Aí sim, foi separado. Aí é que Jesus fala que por causa da prostituição poderia ter essa carta de divórcio. Só que nessa ocasião lá que eles indagam Jesus e falam para Jesus: Jesus, e aí, Moisés falou? Eles perguntam isso porque na época aconteceu uma coisa interessante. Eles usavam essa liberdade, essa carta que Moisés deu para eles, para tipo assim: o casamento não está legal, minha mulher não me trata como eu imaginei que ela trata, minha mulher não é tão bonita como eu achei que ela fosse, minha mulher não faz isso, minha mulher é isso, não é isso. Eles davam essa carta de divórcio por motivos banais. Minha mulher não faz comida legal para mim, não vou largar dessa mulher não me respeita. Qualquer motivo, nem sempre era motivo de adultério, qualquer motivo era motivo para eles terem a carta de divórcio. Assim como acontece hoje em dia. O casamento hoje em dia pode acontecer de manhã e à tarde o cara falar que não quer mais o casamento, como os ricos fazem, casam 2 meses, 1 mês, 3 meses, né? Os famosos pelo menos fazem bastante isso. Então Jesus fala para ele: não é assim desde o princípio. E ele coloca uma coisa aqui que é grave. Ele fala assim: se você der carta para sua mulher e não for por divórcio, e ela se casar com outro, você faz com que ela cometa adultério e que o cara também comete adultério. Só que tem uma coisa: sabe sobre quem que cai o pecado? Você. A palavra de Deus diz o seguinte, que se eu sei fazer o bem e não faço, eu estou em pecado. Deus falou um dia assim para os atalaias: se eu mostrar para você alguém em pecado e você não avisar aquela pessoa do pecado, aquela pessoa vai morrer por causa do seu pecado, mas o sangue dela eu vou cobrar de você. Agora, se eu falar para você que alguém está em pecado e você avisar essa pessoa, mas ela não se arrepender do seu pecado e morrer no seu pecado, não requererei de você o teu sangue. Então aqui você faz com que a pessoa cometa adultério e viva uma vida de adultério. Você leva essa pessoa a pecar e peca por ela também. Você provoca esse pecado. Você provoca isso. Então a justiça nossa tem que ir além disso. Me divorciei porque não deu certo. Eu tentei, Deus conhece o meu coração. Eu tentei, mas não sei o que tem. Tem que ir além disso. Não tem que ser assim: eu tentei. Quando a Bíblia fala de casamento, ela fala assim: maridos, amai as vossas mulheres a ponto de se entregar por elas, morrer por causa da sua mulher. Você vai ter que morrer se for preciso por causa da sua mulher. Aí o cara tentou 1 ano um relacionamento, já acha que tentou demais. Jesus falou que ele tinha que ir ao ponto de morrer. Para as mulheres, ele falou que deveria se sujeitar como a gente se sujeita a Cristo. Então é algo além do que esse negócio: eu tentei, os nossos gênios são diferentes, ela gosta de abobrinha, eu gosto de chuchu, então é por isso que a gente não quer ficar junto. E nem houve traição. Quando há traição, ainda Jesus coloca aqui que parece que dá, mas ele coloca lá na outra parte: não foi assim desde o princípio, não é essa a vontade de Deus, isso é tolerado por Deus. Aí ele continua no versículo 33: outro sim,
Ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Paulo fala Tiago fala assim, que você que diz: amanhã sairemos dessa cidade, iremos a outra cidade, faremos compra, você primeiro deveria dizer assim: se o Senhor nos permitir. A gente tem mania, alguns têm mania de fazer um juramento, jurar. Eu juro pela alma da minha mãe que eu vou fazer. Eu juro pela alma da minha mãe que eu prometo. Eu prometo que eu... Não, eu prometo que eu vou na sua casa. Pode ficar tranquilo que eu prometo. Mas Jesus falou assim: você não consegue fazer nenhum cabelo seu que é pretinho ficar branco. Hoje a gente pinta cabelo, né? Mas não é isso que Jesus está falando. Você não consegue mudar o tempo. Falando outra vez, ele fala assim: você não consegue aumentar um cômodo, né? Aumentar um palmo do seu braço. Você não consegue fazer isso. Você não tem poder sobre a sua própria vida. E você quer fazer um juramento por Deus. Você quer fazer um juramento por Jerusalém, um juramento pela sua mãe. Você quer jurar, você quer fazer uma coisa, falar que vai fazer alguma coisa que você não sabe o amanhã. E você quer fazer isso? Não deve ser assim. Não faça isso. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. E aí ele fala uma coisa que é interessante, eu prestei atenção a isso numa pregação de Montoneiro, porque o que passar disso tem procedência maligna. Parece que dá a impressão do seguinte: quando a gente está em dúvida para decidir alguma coisa, não consegue ter uma posição de não, de sim numa situação, é como se o diabo estivesse influenciando o nosso pensamento e nossa decisão. É como se ele estivesse provocando na gente essa indecisão. Essa indecisão parece que vem do inferno para não deixar a gente agir no momento lá diante de uma situação que eu preciso negar. Você fala não, e eu não tenho forças. Eu já passei por situações assim, que eu saía daqui convencido pela palavra de Deus e precisava tomar uma situação, tomar uma decisão. Chegava diante da pessoa, do lugar, me deparava e não tinha forças. Parece que argumentos vinham na minha cabeça que a decisão estava tomada, eu saí com ela tomada, mas chegava na hora, no percurso daqui até onde eu tinha que tomar a decisão, vários questionamentos, várias justificativas vinham na minha cabeça, vários porquês, e eu chegava lá e não tomava decisão, e depois quebrava a cara, ou para dizer um não, ou para dizer um sim. Quando era para dizer um não, adiava uma solução. Quando era para dizer o sim, não dizia o sim a tempo, então perdi uma oportunidade. Então Jesus falou: sua justiça tem que ser maior do que isso. Para de jurar, para de falar o que você não é capaz. Se você tem capacidade de assumir, assume e não volta atrás. Se não dá para assumir, não é feio, é mais justo. Não dá, não consigo. Não é ruim quando alguém fala assim: eu vou fazer um negócio, eu vou estar lá, estarei lá, tranquilo, combinado, fechado, e depois não vai. Fala: putz, contava com o cara, contava com essa pessoa aqui para resolver esse assunto, a pessoa não veio, e agora? Né? Eu precisava da câmera e o cara não trouxe a câmera. Então a nossa justiça tem que ser maior do que essa. Nossa justiça tem que sair de um nível só de moralidade, só de palavras, e tem que ir para um âmbito de atitudes, de vida, de verdade, eficaz. Tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus. Aí ele vai lá para o 38 e fala assim: ouviste os que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de qualquer que quiser que lhe empreste. Lá em Deuteronômio sai isso aqui: olho por olho, dente por dente. O que era a justiça dele? Bateu em mim, tenho direito em bater em você. Isso é justiça. Justiça é direitos. Você tem direitos. Você pegar o dicionário, você vai lá, justiça lá, né? E vai descobrir, né? Acho que eu falei com ele o que era justiça, né? Aquela imagem da justiça lá, já viu como é que é? Uma senhora sentada, uma balança na mão, uma faca na outra e vedados os olhos. Os olhos vedados, para ela não enxergar e não agir com imparcial, né? Para não enxergar o mal ou o bem de ninguém. Balança na mão, para não ter imparcialidade. Então a balança igual lá. E a espada, para exercer mesmo a justiça. Então Jesus falou assim, eles falavam assim no tempo deles: olho por olho, dente por dente. Você me matou, eu tenho o direito de matar você, né? Você me matou, não vou matar mais ninguém. Você matou um amigo meu, você matou alguém, isso me dá direito de matar, né? Aí tem que falar uma errada, né? Não ia dar, né? Aí Jesus fala assim, ó: não resistais ao mal. O apóstolo vai falar assim: não pagueis mal com mal, mas pagueis o mal com o bem, né? Estou certo? Eu para mim então Jesus fala assim, ó: se alguém te der um soco, um tapa do lado direito, você simplesmente fala para ele: me dá um tapa do outro lado, por favor. Com todo carinho, você fala: por favor, faz as coisas direito, me dá um tapa do outro lado. Tão simples, né? Eu conheço o Zé Milton aqui, que é, né, PM lá. Ele fez isso. Pô, acabar com a minha imagem aí. Ele fez isso uma vez, literalmente. Ele arrumou aconteceu uma discussão entre um outro rapaz, o cara foi, pô, ele deu um tapa do lado e falou: me dá do outro lado. O cara pegou e deu outro. Se o cara chegar e falar pra você assim, um bandido chegar e falar assim: me dá a carteira, você fala assim: quer o relógio também? Ó, você está pegando a carteira aqui, mas eu tenho mais 100 reais no bolso que não estava na carteira. Eu escondo no sapato, porque se você vier pegar a carteira. Se você passar na rua assim, você conhece aquele cara que toda vez te pede emprestado, você não mudar de calçado, você ir e falar: tudo bem? Pô, cara, que legal te ver, preciso de dinheiro emprestado. Fala: beleza, cara. Porque é natural do ser humano querer se vingar. É natural do ser humano falar: eu tenho direitos e esses direitos me permitem dizer não ou te tratar desse jeito. É coisa natural. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos. Ó, se o menino, quando você é pequenininho, o pai fala para você assim: se alguém bater no celular, você bate nele também. Às vezes o pai fala para a criança, né? Eu já cheguei em casa, você arrumou briga lá, você arruma sua briga lá fora, se mata lá fora, depois você volta. Nem trazer briga para dentro de casa, senão você vai apanhar de novo. Apanhou na rua, em casa apanha de novo. Então ele fala assim: não pague o mal com o mal, pague com o bem. A Bíblia fala o seguinte, que o amor cobre uma multidão de pecados. A Bíblia fala que quando eu trato alguém com amor, as brasas que haviam sobre a minha cabeça, o juízo que tinha sobre a minha vida por ter feito alguma coisa errada, um juízo que era para ser meu, e eu cedo um direito de justiça, eu abro mão do meu direito de justiça, eu abro mão dos meus direitos de punir essa justiça transferida para a cabeça da pessoa. Agora ela tem que se lidar com isso, ela tem que lidar com a justiça de Deus. Jesus falou assim, ó: minha é a vingança, eu retribuirei. A Bíblia fala também que na justiça do homem não, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu posso ficar o mais irado possível, que não vai ser Deus. Não vai ser Deus. Estou tentando lembrar mais uma passagem aqui que eu esqueci, mas que fala sobre isso, sobre essa questão de você perdoar o outro, você ceder, mas eu não vou me lembrar agora. Se eu lembrar, depois eu falo. Vamos continuar. O 43 fala assim:
Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí ele vai falar o porquê de fazer isso: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal, demais? Não fazem os publicanos também assim? É normal para a gente amar a pessoa, amar seu irmão, amar seu pai, amar seu amigo. Agora, amar o inimigo, falar bem de quem fala mal de você. O que ele fala mais aqui? Até me perdi agora. Orar por aquele que maltrata você. Já se imaginou numa situação dessa? Aquele patrão que só pega no seu pé, dá aumento para todo mundo, para você, que mais exige de você, e para você não dar aumento, e você fala: Senhor, abençoa ele, faz ele prosperar, Jesus. E o cara já está milionário. Senhor, faz ele prosperar, abençoa a vida dele, salva ele. Aquele cara que te odeia, meu, você sabe que o cara te odeia, só te vê por trás, só te vê pelas costas. Se ele puder, tudo que ele puder fazer para quebrar você, ele faz. Você amar ele, amar, ao ponto, vamos dizer assim, sei lá, você passar em algum lugar e ver esse cara sofrendo, você ajudar ele. Tem a parábola lá, né, do cara que estava passeando lá, indo para o templo, aí ele é assaltado, aí passam os religiosos: não posso, porque tem que ir lá na igreja tocar, tá na hora do culto, eu sou músico, como que eu vou ajudar você? Passa outro cara, dá outra desculpa. Aí vem um cara lá que não tem nada de religioso, totalmente contra, um cara do mundo, vamos dizer assim, e ajuda o cara, paga as despesas do cara, faz tudo pelo cara. E Jesus fala: esse cara realmente ama o próximo, esse cara realmente faz o que é direito. Então a minha justiça tem que ir além de amar quem eu amo. Amar os irmãos da igreja. Amar os irmãos da igreja, sabe? Amar aquele cara que você fala mal do seu pastor, amar ele, não é ficar de boa, é amar, querer o bem dele. Não é, isso vai para o inferno mesmo, não, é falar: seja salvo. Amar aquele cara que às vezes é espírita, que é totalmente contrário ao que você crê, de você amar ele. E aí o motivo que ele dá é para que a gente seja filho de Deus, porque Deus trata assim. Alguém aqui já aconteceu isso? Já aconteceu, então vamos prestar atenção, mas eu acho que não. O Wendel estava saindo da sua casa de manhã, de repente um raio de luz só em cima de você, era o sol, exclusivamente sobre a sua cabeça, e todo mundo que não era cristão na escuridão. Aí você está indo para o ponto, de repente no ponto você encontra o Guilherme, outro raio de sol só na cabeça do Guilherme, e do outro rapaz que não serve a Deus não tem raio de sol. Aí de repente chega o Rodrigo, um raio de sol na cabeça de cada um que serve, e na cabeça do outro só escuridão. Ou chuva, só em você chovendo assim, porque está muito calor, aquela chuva gostosa refrescando você, e no do outro não. Deus não trata assim. Por que eu, que falo que sou filho de Deus, que falo que sou, apresento a minha justiça, sou filho de Deus, tenho que tratar o outro de qualquer jeito? Por que eu não trato ele igual eu trato meu irmão da igreja? Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão? Tudo bem? A paz do Senhor, Deus abençoe. Agora aquele cara ali, porque ele faz coisa errada, eu nem cumprimento ele. Então aqui ele termina aqui falando: sede, pois, perfeitos como perfeito
o vosso Pai que estás nos céus. Possível, né? Ser perfeito igual a Deus. O Montoninho fez uma comparação no culto, ele falou assim: os perfeitos andam sobre as águas, falando de Jesus, né? Nós não somos perfeitos, por isso que a gente não anda em cima das águas. Mas quando a gente está com Jesus, a gente consegue chegar de certa forma num nível de perfeição que é igual Pedro, andar sobre as águas. Então, como eu vou fazer tudo isso aqui? Não sei se vai dar tempo de gravar. Como eu vou conseguir que a minha justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus, num nível, na profundidade, vamos dizer assim, do que Jesus coloca para a gente? Como que eu vou conseguir fazer isso? Só tem um jeito: se entregando a Jesus e dependendo totalmente dele, abrindo mão dos seus direitos. A Bíblia fala que Jesus se fez a nossa justiça, que é uma justiça de fé. É crendo que Jesus está falando que isso é justiça e não aquilo que a gente considera justiça. Então eu abro mão da minha justiça, eu abro mão dos meus direitos. Me agrediu, eu posso agredir. Falou mal de mim, eu posso falar mal da pessoa. Eu sofro os danos em favor de uma justiça maior, uma justiça que vai vir de Deus. A Bíblia fala que é uma justiça que vem pela fé, porque eu creio de fato que Jesus é quem Ele é, que eu creio que as palavras dele são verdade, que eu abro mão dos meus direitos, das minhas verdades, para assumir as verdades dele, e eu coloco isso em prática. Aí eu vou ter direito à justiça que vem de Deus. Aí essa justiça é infinitamente superior à de escriba e fariseu, infinitamente superior. Jesus fez isso. Se você for ler lá, eu acho que vou falar o livro errado, mas acho que em Filipenses, se eu estiver errado você me corrige, mas pelo amor de Deus, fala assim: que sendo em forma de homem, em Filipenses, né? 2:5, né? Ufa, glória a Deus, tem um cristão aí que sabe ler a Bíblia. Sendo em forma de Deus, né? Em homem, sendo Deus, deixou sua glória. Eu vou traduzir aqui, senão eu vou ler os versículos. Mas assim, Jesus, Deus, morava com Deus, sendo Deus, deixou toda a sua glória, veio, se fez em forma de homem, semelhante ao homem, inferior aos anjos, e não usurpou, não falou assim: eu sou Deus, eu estou em forma de homem, mas eu sou Deus. Ele tinha essa consciência, mas ele não usou esse direito que ele tinha, essa justiça que era própria dele, para tratar com as pessoas. Você vai me crucificar. Quantas vezes não falaram para ele: se o senhor quiser, o senhor pode mandar vir um monte de anjo aqui que pode. E por que Jesus não fez isso? Porque ele sabia que a justiça que vem de Deus é melhor, é superior, tem frutos melhores, provoca coisas melhores nos outros e em nós mesmos. Então, resumidamente, uma palavra rápida, como diz o Michael, eu queria deixar essa reflexão para a gente aí. Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e escribas, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Pode forçar a porta, pode fazer o que for preciso, não vai entrar. E não é eu que estou falando isso, quem falou isso foi Jesus.